Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida. Estamos aqui hoje juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que é feito de forma sequencial aqui através do canal do YouTube no GPEC. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 25, capítulo intitulado Buscais e Acharei. E hoje nós vamos falar da última parte desse capítulo, que nessa tradução que eu estou aqui se chama Não vos inquieteis pela posse do ouro. Pode ter uma discreta diferença entre as traduções, mas o título basicamente é esse: Não vos inquietei pela posse do ouro. Mas antes que a gente possa dar início à nossa leitura e às nossas reflexões, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Então vamos nos colocar numa postura confortável, manter a nossa mente serena, a nossa respiração tranquila, buscando trazer o nosso pensamento para o presente, para o aqui e o agora, na intenção de aproveitar da melhor forma esse momento que se inicia. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez em busca dos teus ensinamentos, das tuas lições. E rogamos, Mestre, para que essa seja uma tarde tranquila, alegre, para que possamos estar com a mente aberta e, acima de tudo, o coração disposto a aprender as suas verdadeiras lições. Que essas lições cheguem até nós e até todos aqueles que estão ao nosso redor e, porventura, também se beneficiarão desse momento de paz, tranquilidade e aprendizado. Que assim seja. Então, como eu vinha dizendo, hoje nós vamos dar seguimento à última parte do capítulo 25, que é intitulada Não vos inquieteis pela posse do ouro. Quando a gente vê esse título, Não vos inquietei pela posse do ouro, nós fazemos uma ideia, geralmente, de que iremos falar de ganância, de bens materiais, da necessidade da posse, do materialismo, mas não é só essa a lição trazida nessa mensagem, Como a nossa colega Michele falou no último estudo, esse capítulo é um capítulo que não estava originalmente na primeira edição do Livro dos Espíritos, mas ele veio assim trazendo grandes lições muito valiosas e hoje nós vamos fazer a leitura completa desse texto para que a gente possa entender. É um texto curto, Ele tem uma escrita bem clara, bem tranquila, mas vamos ler por completo para que a gente possa comentar um pouco depois. Então vamos lá. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo desta casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo, em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. E aí Kardec segue nas suas explicações em relação a esse trecho do Evangelho. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente,
onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, disse-lhes: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, imporem-se a eles para usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensem como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós, e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Isso é uma referência que ele faz ao capítulo 4 do Evangelho, nos números 10 e 11. Então, como a gente pode ver, né, esse texto aqui, ele fala não só da ganância, da necessidade das posses materiais, da vaidade, do orgulho, mas ele fala principalmente da nossa fé na providência divina, de se confiar à providência divina. Então, os primeiros 2 parágrafos, que são as citações do Evangelho, os primeiros 3 parágrafos, que são as citações do Evangelho, do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15, são essas explicações que Jesus dá antes de enviar os seus discípulos para a divulgação da Boa Nova, para espalhar a Boa Nova por aquela região. E como o próprio Kardec explica aqui no parágrafo seguinte, isso está de acordo com os costumes da época, né? Então, se usava naquela época receber as pessoas. Então, os viajantes eram recebidos nas casas das pessoas que se dispunham a isso. E não necessariamente em troca de valores, de dinheiro, mas pelo simples fato de se acolher aquele viajante da mesma forma como seriam acolhidos aqueles que necessitassem viajar, né? Isso era um costume da época. E Jesus alerta os seus discípulos para que eles fossem sem demonstrar nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de posse, nenhum tipo de bem material, para que isso não atiçasse a cobiça, né? Para que isso não fosse um motivo pelo qual eles fossem acolhidos, para que aquelas pessoas que os acolhessem fizessem pura e simplesmente pelo sentido de caridade. Porque se você consegue estar disposto a acolher aquele que não tem nada para te dar em troca, isso é a verdadeira expressão da caridade. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas sobre viagens, apenas sobre discípulos. Eu estou falando do acolhimento de uma forma geral. Então, se a gente consegue acolher, se a gente consegue tornar um pouco mais confortável, se a gente consegue tentar compreender, se a gente consegue se doar para aqueles que não têm nada para dar em troca, esse é o verdadeiro sentido da caridade. Quantos irmãos e irmãs estão aqui passando por essa existência e precisam do nosso acolhimento? Então, que a gente possa ser essa pessoa que hospeda, que acolhe, que torna aquele momento mais fácil, mais tranquilo, que dá um momento de descanso para o viajante cansado, né?
Quantos viajantes cansados estão por aí? Às vezes nós mesmos somos os viajantes que estão cansados da jornada, que estamos cansados da jornada. E ficamos muito felizes e muito gratos e muito agradecidos àqueles que se tornam os nossos anfitriões, aqueles que se preocupam com a nossa jornada sem pedir nada em troca. Então veja que lição bonita, né? A lição de reconhecer a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é aquela que não pede nada em troca, em que você faz aquilo porque você percebe que o seu irmão vai se sentir melhor de alguma forma. Quando você o trata daquele jeito, quando você o socorre, quando você o alimenta, quando você o acolhe, quando você o escuta. E isso é a verdadeira lição de caridade que Jesus coloca aqui para os seus apóstolos, para que eles possam incentivar, de alguma forma, reconhecer e retribuir essa caridade através dos ensinamentos da Boa Nova. Porque esses corações que estão abertos à caridade são os mesmos corações que estão abertos a receber a Boa Nova, o Evangelho pregado pelo Cristo. E aí, esse texto de Kardec segue aqui nos dizendo que Jesus ensinava assim também aos seus discípulos a se confiarem na providência divina. Então, quando a gente tem um propósito focado no bem, no amor, na fraternidade, a gente precisa entender que a providência divina está ao nosso lado. Muitas vezes a gente se coloca numa situação em que ainda não temos recursos para determinado plano, para determinado planejamento, uma situação em que às vezes não enxergamos a saída, né? Porque se lançar numa viagem sem provisão nenhuma, sem roupa, sem alimento, sem lugar para dormir, é se colocar totalmente à disposição da providência divina. Confiar em Deus é ter a fé fervorosa de perceber que a espiritualidade maior estará ao nosso lado. E as nossas viagens da vida precisam também contar com essa fé fervorosa. Porque se nós estamos voltados para o caminho do amor, da caridade, da fraternidade, a providência divina está ao nosso lado. Então confiemos, né? Confiemos nessa providência e nos lancemos nas nossas jornadas de fé. Claro, eu não estou dizendo aqui para ninguém fazer nada de forma impensada, irresponsável, mas para que a gente possa seguir a nossa intuição, seguir a nossa vontade, contando com os nossos próprios recursos, mas confiando também que do alto nos serão dados conforme o nosso merecimento. Não é assim que a gente compreende dentro do Espiritismo, que a gente vibra na mesma sintonia e que a gente recebe de acordo com o que a gente tem merecimento. Então, se a gente está no propósito do bem, nada há de nos faltar. E se nos falta, é por um motivo nobre. É sempre para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, confiemos sempre na providência divina. E aí, ele segue aqui para os 2 últimos parágrafos, comentando sobre aqueles que não quiseram receber os viajantes, né? Aqueles que não quisessem, não estivessem dispostos a acolher esses viajantes, portanto não estivessem dispostos a acolher a Boa Nova, né? O Evangelho. E a esses, o que Jesus ensina que a gente deve responder, dar em resposta, né? Será que a gente deve maldizer? Será que a gente deve transferir para eles o nosso ódio, a nossa raiva? Será que a gente deve desprezar, né, esses que ainda não têm condições de receber a Boa Nova? Muito pelo contrário, né? Então Kardec nos fala que não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Então, se aquele terreno ainda não é fértil, como se diz na parábola do semeador, né? Se a gente ainda não tem um terreno fértil naquela pessoa, naquela família, naquele ambiente, naquela comunidade, o que Jesus nos ensina é que a gente vá para outro lugar, para onde há o terreno fértil, para que a Boa Nova se espalhe, né? A gente deve sempre dar oportunidade para que os nossos irmãos conheçam essa Boa Nova, mas cada um sabe,
Cada um compreende o terreno que tem dentro de si. E muitas vezes aquela terra, aquele coração, aquela mente ainda não está preparada para receber. E nós não devemos de forma nenhuma esquentar a nossa cabeça, né? Deixar que a gente fique de alguma forma irritado, ou constrangido, ou de alguma forma perturbado por isso. Porque o momento de cada um vai chegar, né? A evolução, ela é individual. Então, às vezes, essa maturidade moral chega um pouquinho antes para uns e um pouquinho mais lenta para os outros. E a gente tem que respeitar isso e simplesmente seguir o nosso caminho, né? E aí, no último parágrafo, que eu acho importante a gente ler de novo, porque eu acho isso, assim, um dos guias para que a gente possa viver o espiritismo cristão de forma digna, né? E de forma inteira. E eu vou reler aqui para a gente lembrar e refletir um pouco sobre essa mensagem que Kardec nos deixa. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, meus amigos, o que a gente faz, né, quando a gente encontra alguém que não pensa como nós? No sentido da religião mesmo, no sentido do espiritismo, das nossas crenças, dos nossos valores. Vamos fazer essa reflexão interna. O que a gente faz quando a gente pensa quando alguém pensa diferente de nós? Então, a lição do espiritismo é que a gente deixe o outro seguir em paz e que a gente siga com a nossa paz, né? Cada um tem o direito de pensar, de acreditar, de elaborar sua fé do jeito que achar mais conveniente. E nós precisamos simplesmente lidar com isso de forma respeitosa e humana, né? Então, não é para convencer ninguém, não é para tentar modificar as crenças, forçar nenhum tipo de imposição, né? No sentido religioso. Não é para ficar brigando, lutando, para converter ninguém para nenhum tipo de religião ou crença. Isso é uma decisão pessoal. Isso é o que toca o coração de cada um, né? Então, e ele faz aqui uma alusão também ao próprio Evangelho no capítulo 4, nos itens 10 e 11. E esse capítulo 4, ele nos fala daquela transição, né, entre a lei mosaica e a lei trazida pelo Cristo, e a Boa Nova trazida pelo Cristo. E eu vou ler só para a gente se situar o que ele quis dizer nesse último itemzinho aqui, nessa última frase do item que a gente está lendo. Então, lá no capítulo 4, ele fala, no meio do parágrafo do item 11, uma citação, né, de que até o presente o reino dos céus era tomado pela violência. Isso é uma citação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, né? E ele explica, é uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Ou seja, o Cristo veio nos trazer essa ideia de que o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Então, quem somos nós para utilizar a violência para converter ou para constranger alguém de alguma forma em relação às suas crenças? Né? Quem somos nós? Já que o Cristo não é digno de fazer isso, quem somos nós para agir dessa forma? Então, muitas vezes a gente precisa repensar a nossa postura diante das crenças dos nossos irmãos. Né? Enfim, esse é um trechinho relativamente curto, mas com diversas lições. Eu tentei abordar aqui algumas das lições que são possíveis de extrair, mas certamente existem outras, né? Então, que a gente possa ler e refletir sobre esse texto hoje e em outros momentos que a gente julgar importantes na nossa vida. E eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração de encerramento. Então, vamos mais uma vez nos colocar numa postura tranquila, com uma respiração suave. E vamos pedir, amado Pai Celestial, abençoa nesse momento a nossa casa,
a nossa família, a todos aqueles que estão aqui à nossa volta, encarnados e desencarnados. Derrama sobre todos eles, Senhor, os melhores fluidos de energias refazedoras, de paz, de saúde, de tranquilidade. E que esses fluidos se estendam também às casas dos nossos vizinhos, dos nossos familiares mais distantes, de todas as famílias que estão na nossa comunidade, na nossa cidade. Que essas luzes de paz, de tranquilidade, de saúde integral atinjam também as casas de repouso, os asilos, os hospitais, as pessoas que estão convalescentes, os orfanatos, as casas de acolhimento infantil, as prisões, os presídios. Que atinja os nossos governantes, que inspire e guie o pensamento desses nossos governantes. Que atinja, por fim, a todo o nosso planeta Terra. Que essa luz se espalhe e brilhe e transforme os corações de cada um de nós. Que essa semana seja uma semana de paz, de tranquilidade, de respeito, de conscientização, de aprimoramento da nossa fé e do nosso propósito de servir ao bem. Obrigado, Senhor, por esse momento e que tenhamos sempre os nossos corações voltados para Ti. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, por mais um momento de estudo, por mais um momento de compartilhar esses ensinamentos e que possamos continuar dando seguimento ao nosso estudo do Evangelho aqui no canal do YouTube, no GPEC, todos os domingos, no finalzinho da tarde. Até a próxima!